Jornal da República e Última Hora, direto do Adapta Summit em São Paulo, o maior congresso de inteligência artificial do Brasil. Estamos aqui com o Zaca, que é um dos mais entendedores da área, que tem um super podcast, um dos mais conceituados sobre inteligência artificial, que é o iDrop. Fala pra gente, você que entrevista os maiores players, você que faz as melhores perguntas, como foi a criação desse iDrop e como é o estudo e sempre a reformulação que está sempre crescendo nessa área. Boa, cara. Primeiro, estamos aprendendo ainda, né? Acho que o mundo da inteligência artificial coloca a gente nesse lugar de aprendizado. O próprio mundo de mídia, né? Com tantas transformações que estão vindo, coloca a gente nesse local de aprendizado. Trazendo isso, né? Eu trabalhei em indústrias, startups, multinacionais e em um período da minha vida eu caí de paraquedas no mundo da mídia, né? E ali em 2022, no mês de 2022, comecei uma newsletter resumindo os principais movimentos de tecnologia e negócio, porque era algo que eu vivia, né, no dia a dia, até que novembro de 2022 o ChatGPT traz o Big Bang da inteligência artificial, né? Coloca ela na mão dos consumidores e naquele momento muita coisa surgindo, né? A gente brinca, né? Que o iDrop surgiu para atualizar as pessoas da década que aconteceu na última semana, né? Ou seja, em uma semana parecia que a gente avançava uma década, né? Quando a inteligência artificial chegou e a gente começou a separar o joio do trigo. O que era hype, o que de fato a gente conseguiria capturar valor naquele momento, né? Corta 3 anos, quase 3 anos, né, do lançamento para cá. Hoje o iDrop ele tem uma audiência de mais de 80 mil leitores aí que recebem as nossas newsletters. É a primeira vez que a gente está dentro do evento fazendo um podcast live. Então entrevistamos aqui, né, o Tech Lead do Google DeepMind, o pessoal da Oracle, né, das principais empresas hoje, Big Techs aí do mundo estão liderando essa, né, inteligência artificial. E, cara, pode ser eu que estou acompanhando esse mercado há 3 anos, pode ser o CEO da Adapta ou pode ser o líder de uma Big Tech. É unanimidade em que a gente está vivendo um processo de aprendizado, que a gente está vivendo um momento da história que a galera vai ler nos livros, igual a gente estudava a Revolução Industrial, provavelmente os nossos filhos, netos vão estudar a Revolução da Inteligência Artificial. E, cara, é incrível poder estar vivendo esse momento, né? Então, acho que o principal recado de todas as conversas que eu tenho aqui, independente se ela foi com a NVIDIA sobre poder computacional ou sobre uma empresa de telecom que está ajudando a galera a empreender com agentes de inteligência artificial, é o melhor momento para a gente botar a mão na massa e aprender. O Zaca, você falou tudo, a NVIDIA, por exemplo, é a empresa que mais faturou em trilhão esse ano. Do mundo, se você pegar as 10 empresas do mundo, a única que não é da área, que não usa a inteligência artificial, é aquela do Buffett lá, que deu tombo lá na Inglaterra. Então você vai, Microsoft, todas as trilionárias estão no AI. Não tem como hoje você ser médico sem usar o AI. Não tem como você ser advogado sem usar o AI. Quem não usar o AI vai ficar para trás. É o que você falou, é um conceito de uma nova geração, uma nova era que está se criando. E aí eu vou tentar explicar isso da maneira mais didática possível, o porquê que a inteligência artificial traz essa revolução, né? Se a gente pensar, a última revolução que aconteceu pro consumidor em termos de tecnologia foi a revolução mobile, né, dos smartphones, em que 2007 Steve Jobs lança o iPhone, né, e a partir dali se cria todo um ecossistema em volta desse shift, dessa mudança de plataforma. Então, 2 anos depois surge o WhatsApp, surge o Instagram, surge o Uber, surge o Tinder, surge o Airbnb, que revolucionaram categorias inteiras, né? O que torna a inteligência artificial, né, uma nova mudança de plataforma, né? Na revolução mobile, como é que a gente interage com a tecnologia? Através de toque, né? Eu tenho um app, eu toco para dizer o que eu quero fazer. A inteligência artificial, ela entende a linguagem humana. Então você entra numa era conversacional, onde você não precisa só tocar, você pode falar na mesma língua em diferentes línguas, né? Muitas vezes a inteligência artificial, ela é treinada, né? Os grandes principais players na língua inglesa, mas se você falar em português, ela entende. Se você falar em chinês, ela entende. Então ela entende a linguagem humana. E a partir disso, né, se reverbera em
assim como foi nos smartphones, novas aplicações em diferentes mercados. Então, por exemplo, ouso dizer que vai vir talvez um novo Uber, que pode não ser o Uber, mas pode ser a Aimo do Google, que é a inteligência artificial, entende a linguagem humana para onde quer ir e consegue navegar. Ou o Tinder, né? Um novo Tinder, que para você encontrar o parceiro correto, você não vai precisar tocar e girar para o lado, né? A inteligência artificial, o Boot já está funcionando assim, né? Você coloca uma receita, ele já te dá lá a foto da receita, já te dá informação sobre aquela receita. Porque ela dominou a linguagem humana. E percebe o quanto isso traz de impacto na sociedade? Por quê? Porque é a linguagem humana, né? Então a gente ainda está nesse momento inicial que está sendo montado a infraestrutura dessa tecnologia. Assim como Steve Jobs lançou o iPhone por alguns anos, ninguém sabia muito bem o que se fazer com o iPhone e as pessoas não queriam largar o BlackBerry, porque falaram, cara, que isso? Meu tecladinho no BlackBerry aqui, não vou largar não. Quando viu, tava todo mundo no touch. Hoje em dia... O Nextel, você lembra do Nextel? Sumiu! Sumiu, né, cara? Então, se você pegar hoje, a gente ainda tá naquela fase de que se chama, né, nos estudos sobre revoluções tecnológicas, que se chama sobre configuração de paradigmas. Então, os novos paradigmas de uma tecnologia que domina a nossa linguagem vão trazer para a sociedade as aplicações que talvez a gente mais usa, talvez ainda nem foram criadas, né? Então, de novo, é um momento incrível para a gente aprender e testar. Ô, Zaca, igual essa questão de Big Techs, por exemplo, ninguém imaginava, por exemplo, o GPT. Ninguém imaginava que poderia surgir o Cloud. Então, surgem novas plataformas que saem das grandes Big Techs e viram grandes Big Techs também. Tem essa revolução também, né? Parar de crescer é prenúncio de morte nesse mercado, não é? Cara, essas empresas que você comentou, né, OpenAI, McCloud, o próprio Google, essas empresas estão desenvolvendo a infraestrutura, né? Exige um investimento muito alto, é uma barreira de entrada, porque você precisa investir em poder computacional e tudo mais. Esse mercado provavelmente ele não vai ter grandes novos entrantes, e aqui ouso dizer que o que essas empresas estão fazendo, né, modelos de linguagem geral, eles vão se aproximar muito mais de uma commodity, porque uma OpenAI, um Cloud, um Google, eles provavelmente vão operar de maneira tão inteligente, porque são tantos parâmetros e elas têm tanto poder, né? Tem o Grok também do Elon Musk, lá da XAI, esses vão ser a base, né? O grande diferencial, ele vai estar no nível de aplicação e verticalização. O que eu quero dizer com isso? A partir, por exemplo, da OpenAI, ou do Cloud, ou do Grok, ou do Gemini, né, você vai entender, cara, como é que eu que tenho, sei lá, a gente tá olhando aqui, galera, para uns food trucks, como é que eu que tenho um food truck vou poder usar a inteligência artificial para criar uma aplicação voltada para o meu negócio, seja para fazer um pedido mais inteligente, seja para poder fazer uma logística mais inteligente. Eu fui num seminário essa semana sobre licitação. Eles lançaram uma inteligência artificial só para a área de licitação. Exato. Se então, a gente pegar, por exemplo, a Jus Brasil, né? A Jus Brasil, eles estão investindo muito com a Jus AI, né? Cara, é um nível já de aplicação. Qual que é a grande força? Por que a Jus Brasil, por exemplo, está se destacando muito? Por quê? Porque a base de dados dele é muito rica. Ele tem dados de todos os processos do mundo. Então, se você hoje, né, no nível de aplicação, você consegue testar a aplicação em diferentes lugares. Qual que é o grande segredo das empresas que vão conseguir despontar? As que conseguirem ter a melhor matéria-prima, o melhor dado, o dado mais trabalhado, mais curado, porque é aí que você vai juntar modelos de linguagem que conseguem entender padrões, dados que são extremamente curados para criar aplicações únicas, né, que entregam, na verdade, valor para o consumidor, né? Eu vi ontem você conversando com o entrevistado e falando sobre essa nova geração
que não vai ser uma geração igual a gente que pegava ônibus para ir para a escola e aí conversava com o motorista, conversava com o porteiro. A nova geração já fica em casa e faz um trabalho que a gente faria em um dia, em 2 horas. Isso vai tirar um pouco a percepção humana. Como que você acha que vai ser essa nova geração de pessoas que está se formando na inteligência artificial nessa nova geração? É interessante que quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente fala muito sobre o que a gente tem a ganhar com ela. E talvez o que a gente tem a ganhar já está sendo muito falado, né? Pô, eficiência, eu fazer meu trabalho muito mais rápido. A gente fala pouco sobre o que a gente tem a perder. E a partir do momento em que a gente começa a se relacionar com a máquina, né? A gente tem coisas a perder também. Então, pô, se a educação ela vai ser muito mais digital e eu consigo ter um tutor, né, dentro de um próprio chat GPT, tá, por que eu vou fazer um MBA, um curso, eu posso aprender ali? Porque justamente nas interações com outras pessoas, no caminho de ir até o local que você vai fazer o MBA, você vai encontrar outras pessoas, a abertura a conexões que você não tem no momento que você está interagindo com a tecnologia. Então, além de pensar no que você vai ganhar, pensa também no que você pode perder. Você, né, os humanos como um todo, a sociedade, tem a perder com essa tecnologia. E faça o possível para você não perder isso, porque isso também vai te diferenciar nas skills mais humanas. Agora vamos fazer um resumo. A Apple tá ficando para trás nessa questão? Cara... Eu não vi aí da Apple ainda tá se adaptando, né? Com certeza, a Apple está atrás dessa corrida, né? A gente pode ver isso até o próprio valor das ações da Apple, né? Os últimos lançamentos que ela fez, agora ela está querendo trazer um pouco mais de inteligência para Siri, né? Como ali a aplicação para casas, né? A aplicação para o dia a dia que é conversacional e é muito lógico. O Apple Intelligence que eles lançaram não reverberou muito no mercado. A Apple existe uma força muito grande que ela domina o hardware e ela tem se posicionado muito na bandeira de privacidade, né? Então, quando você tem um modelo de linguagem que você coloca informação, cara, existe um problema de privacidade muito claro que a gente tem que conversar, e a Apple, ela tá defendendo muito essa bandeira, né? Eu tava em Cannes agora, 1 mês atrás, e aí eu vi uma palestra, foi a abertura do evento do vice-presidente da Apple, e ele falava muito sobre o human touch, né, o toque humano. Então eu vejo que a Apple está indo para um caminho muito mais de, cara, beleza, tá todo mundo indo para um movimento de geração de imagem, geração de texto, blá 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 blá. Deixa eu tentar voltar mais para as skills humanas que vão ficar talvez é isso que a gente tem a perder, né? Então ela está focando ainda nas interações, ela está focando em privacidade. Se ela vai... Segurança cibernética também. Segurança, exatamente. Se ela vai ser uma das vencedoras, iremos ver. Mas o que eu posso dizer, a Apple tem um diferencial competitivo muito forte, que são os devices, né? A Apple nunca foi uma empresa muito grande de software, né? Ela sempre foi muito forte em ter o sistema operacional. Qual que é o problema, né? Quando a gente olha para inteligência artificial, ela sim virou uma discussão hoje e um paradigma geopolítico. E a Apple está no meio de toda essa briga, vamos dizer assim, né? Porque ela detém muito do tráfego, o Elon Musk criticou a Apple agora por dar preferência para a OpenAI nas App Stores, né? Uma acusação, claro, nada comprovado e tudo mais. Assim como o Tim Cook, que é o presidente, o CEO da Apple. O Elon Musk também está um pouco para trás, não é? Né? Ele tem feito muita coisa. A gente pode falar um pouquinho mais do ecossistema do Elon Musk, mas se a gente, né, finalizando ali sobre o Tim Cook, né, ele acabou de dar um presente para o presidente Trump, né, e reforçar o investimento dele nos Estados Unidos. Então eu acho que a Apple ela está num breakthrough tecnológico que ela sim perdeu a primeira sprint.
talvez por isso ela está usando a força política e de ecossistema dela que ela criou através do hardware para não perder o seu diferencial competitivo. As chances dela continuar como uma das principais empresas do mundo são grandes, mas hoje a gente já vê a Apple perdendo sua posição. A gente vê uma grande discussão também na questão dos algoritmos das redes sociais, principalmente na questão que afeta a democracia. A gente vê aí acusações de favorecimento de ideologias em prol de outras ideologias. Você acha que é uma revolução também na questão democrática? Por exemplo, o Elon Musk, ele consegue colocar personagens de direita como Trump na frente nas pesquisas através das redes sociais, levando a mensagem dele a mais pessoas do que uma pessoa de ideologia contrária. Você acha que isso também influencia na questão dos investimentos? Tem uma frase muito interessante, provavelmente todo mundo trabalha comigo já ouviu ela em algum momento, né? Que é: quem controla a mídia, controla a mente. O que quer dizer isso, né? Por muito tempo, as grandes mídias, elas foram responsáveis por pautar as discussões da sociedade e, naturalmente, as pessoas consumiam esse tipo de conteúdo. Eu tenho uma versão nova dessa frase, que é: quem controla a tecnologia, controla a mente. Porque a mídia é feita através de tecnologia. Hoje, a mídia, ela tá nas redes sociais, ela tá no X, né, no finado Twitter, ela tá no Instagram. Por isso que hoje, antigamente, quando a gente via os grandes empresários da mídia que tinham uma relação política muito forte, hoje você vê numa posse do presidente Trump todos os CEOs das Big Techs lado a lado. Por quê? Quem controla a tecnologia controla a mente. Não quero fazer de julgamento de um lado ou de outro, quem controla mais, quem controla menos, porque eu acho que existe posições, ações e táticas que às vezes não necessariamente são só desses CEOs, porque eles têm muito compliance para seguir também, né? Mas das próprias pessoas que têm as suas ideologias e usam essa tecnologia, essas mídias, para colocar ideias ali. Se o Elon Musk deveria filtrar isso mais ou menos, se ele deveria deixar mais liberdade de expressão ou não, eu acho que são tudo paradigmas que a gente deve sim discutir e tentar discutir de uma forma ponderada, colocar os prós e contras, né, de uma tecnologia que pauta hoje a mídia, pauta a sociedade. É uma nova forma de dominação sem arma, né? Uma nova arma, né? Com certeza, cara. Quem controla a tecnologia controla a mente, controla os algoritmos, controla o que as pessoas consomem, né? E aí eu acho que eles são sim os grandes responsáveis pela própria polarização. Por quê? A partir do momento que eu interajo com um conteúdo que tem mais a ver comigo, mais daquele conteúdo começa a aparecer, mais naquele ciclo eu vivo, né? Então hoje eu acho que o papel das mídias, assim como vocês, como a gente, que não são as big techs influenciadas por algoritmo, é a gente tentar e falar: cara, vamos separar, né, a verdade, vamos colocar uma visão de um lado, uma visão de outro, sem polarizar, para a gente poder ter uma discussão mais ponderada, inclusive sobre a regulação das próprias mídias. E falando de Brasil, o Brasil vai ser apenas consumidor dessa tecnologia ou o Brasil já está trabalhando para produzir tecnologia também e avançar nesse sistema que hoje você vê que os Estados Unidos, que praticamente está, todas essas grandes empresas, como é que está a disputa Estados Unidos-China, Estados Unidos-Europa, o que tem aí de novidade no mercado e quais as tendências dos países dominantes? Do ponto de vista de infraestrutura da inteligência artificial, acho muito difícil o Brasil conseguir, num curto prazo, bater de frente com Estados Unidos e China, né? Do ponto de vista de produção mesmo, de modelos de linguagem, eles estão muito avançados. O que o Brasil tem um grande poder na mão é principalmente no nível de aplicação, né? O Brasil é um país cheio de riquezas, a gente sabe, riquezas naturais, riquezas
culturais, e a gente precisa usar disso para extrair o melhor dos nossos negócios, ser mais competitivo economicamente, né? Poder ter inclusive a soberania para negociar. Por quê? Porque a gente vai ser eficiente aqui, a gente tem um público consumidor, né, dentro do nosso país, né? Obviamente a gente existe uma demanda de fora muito grande, mas eu acho que esse processo, do ponto de vista de aplicação, o Brasil tem muito a ganhar com, né, a implantação de tecnologia. Agora, existe um gap entre os empreendedores, né, os que estão querendo empreender, estão lutando para captar investimentos, investir nessas soluções, tal, e existe uma dicotomia no que a gente vive na esfera política, regulação, incentivo. Porque, cara, podemos dizer, né, não existe tecnologia sem incentivo governamental. Isso não existe historicamente, né? As grandes empresas cresceram por essa relação, né, com o governo. Agora, a gente existe, né, um plano brasileiro de AI que não conversa com um projeto de lei que é chamado aí do Marco da AI, eu não lembro exatamente o número, mas é o PL 2023. Depois você me ajuda aí, faz a pesquisa de número, eu sou ruim nesse sentido, mas, né, o plano brasileiro não conversa com a lei. Né? Então, como é que a gente... É igual o plano espacial brasileiro que foi pro espaço lá com aquela sabotagem lá em... Como é que a gente coloca as pontas, né? O empreendedor, a esfera governamental, os desenvolvedores que vão colocar essa aplicação, né? Quem regula, quem cria as leis, numa mesma mesa, ou não necessariamente numa mesma mesa, mas mesas complementares, para que a gente possa ter um plano brasileiro de AI que conversa com um projeto de lei de regulação de inteligência artificial, ou com o marco da inteligência artificial, que conversa, né, com as aplicações que as empresas estão fazendo. Então a gente precisa ter mais sinergia nessa esfera, porque é assim que também o dinheiro vai conseguir fluir de forma mais natural, a gente vai conseguir aplicar eficiência nos negócios para ir ganhar vantagens competitivas dentro do nosso produto interno bruto aqui. E a questão filosófica é tão ampla que você vê hoje uma bancada de como é que se pode dizer, influências. Que não tem aquela qualificação técnica que tinha Josafá Marinho, Guimarães, Nelson, outros parlamentares ali no CCJ, e eles fazem leis, que é o que você está falando, não está conversando a lei com a realidade, e aí vai tudo para o judiciário, e aí querem culpar o judiciário de tentar fazer programaticamente o que está dentro da Constituição, e fica esse embate político e nada se avança enquanto o mundo inteiro está cuidando de avançar tecnologicamente, né? Cara, com certeza. A gente precisa se unir nesse momento se a gente quiser atingir a tal da soberania brasileira e capturar valor economicamente para os nossos negócios. Não adianta a gente ter uma briga entre... Como é que a gente vai regulamentar o AI se o AI não é nosso, né? Exatamente, cara. Eu acho que existe o nível de aplicação, a gente sim tem que olhar, né, para regulação, mas isso não vai acontecer se a gente ficar a esfera governamental, né, colocando o empreendedor como vilão e o vilão colocando a esfera governamental como vilão, né? Só existiu produção de tecnologia, produção de coisas relevantes quando essas duas esferas se uniram. E eu acho que é isso que a gente tem que conseguir trazer para um debate no Brasil. E aí, a partir disso, a gente ter um plano de IA brasileiro que conversa com o marco legal da IA, que conversa com o que os empreendedores estão fazendo no dia a dia. Vamos trabalhar, vamos levar a nossa questão. Muito obrigado, Zaca, um dos maiores conhecedores hoje, um dos mais atualizados conhecedores de inteligência artificial do Brasil. Assistam o podcast, AI Drop. AI Drop, né? Meio briga aqui, né? O AI Drop. E também AIDrop.news, né? Terça e quinta-feira a gente faz ali uma curadoria dos principais movimentos de inteligência artificial, seja lá fora, seja aqui no Brasil, para te entregar uma dieta saudável, separar o joio do trigo, né? E ajudar a gente a navegar nessa revolução que a gente vive. Num tempo que a gente não pode perder,
A gente está usando a inteligência artificial justamente para não perder tempo. É melhor ir logo onde vai te dar uma informação correta. Última hora, notícia levada a sério. Valeu, meu querido. Bom demais. Esqueci de